Olá, meus amigos, aqui Gil Menich, no nosso Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje vem com um tema muito abrangente, muito importante, agora que nós estamos nas barras ali das vésperas das eleições. Nós vamos falar sobre líderes religiosos podem ser políticos? Isso é muito importante. Vamos ao vídeo, então? Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem falando sobre líderes religiosos podem ser políticos? Será que podem? E se podem, o que deve ser feito? Qual deles? De qual religião? Bom, eu como líder religioso, sou sacerdote já de Umbanda, descendo de matriz africana, e tenho mais de 30 anos de sacerdócio. E tenho que te dizer uma coisa. Padres, pastores, pais de santo, babalorixás, rabinos, qualquer líder religioso. Qual é a função da liderança religiosa? Liderar espiritualmente os conhecimentos da prática religiosa. Fazer que o conhecimento da prática religiosa chegue àquele fiel, chegue àquelas pessoas que precisam do religare, de se religar com o sagrado, de levar adiante a palavra prescrita nos dogmas religiosos da qual o líder pertence aos seus fiéis. A liderança religiosa, ela é uma dedicação total do sacerdote para com a população de adeptos da sua religião. O compromisso dele é com o espírito, com a alma, com a evangelização, com a catequização, com os ensinamentos, com os fundamentos e com todos os preceitos da religião. Seja ele moral, espiritual, físico, porém, dentro da sua comunidade, dentro da sua religião. A parte política, um líder político, ele, principalmente falando do Brasil, que é um Estado laico, é um Estado onde se respeita, ou teoricamente teria que se respeitar, todas as denominações religiosas. Portanto, o Brasil ele não tem uma religião, ele tem um respeito religioso para com todas as religiões, exercido por lei. Por isso, o Estado laico, um Estado aberto a todas as religiões. E não é só um Estado de uma só religião. O catolicismo ele não impera mais soberanamente sobre o Brasil, como já predominou muito na era da monarquia. A monarquia tinha muito o envolvimento da questão religiosa, principalmente da questão do catolicismo. Porém, mesmo na época da monarquia, a igreja governava religiosamente, tinha uma influência muito grande, porém, os líderes religiosos não pertenciam a esse tipo de questões políticas. Claro que existia influência, mas nunca eles deixavam a liderança religiosa para exercer o cargo político. E assim deveria ser. Sendo um Estado laico, não podemos exercer de favorecimento de uma questão religiosa, de uma liderança, ou usar como pano de fundo para uma propaganda eleitoral
a religião. Por quê? Porque nós vamos estar elegendo uma pessoa que teria que exercer o poder laico do Estado afirmado por lei. Não pode apenas representar uma religião, uma bancada religiosa dentro de qualquer governo da área política do nosso país. Portanto, se eu for um líder religioso, eu teria que abdicar da minha posição de liderança religiosa, me licenciar para exercer um cargo político, porém, sem empregar as práticas da minha religião dentro do exercício político. Eu não poderia usar da massa religiosa a qual eu lidero para que funcionasse, porque você terá que governar para todos de uma maneira igualitária. Então, os seus dogmas não podem ser impostos a um povo que tem o direito de seguir a livre escolha, o seu livre-arbítrio religioso. Então, é muito errado que um líder religioso se utilize da sua religião para se eleger politicamente. Para que ele o faça, ele tem que se licenciar do cargo e não usar isso em campanha. Isto é extremamente errado. Quem se coloca desta forma, seja ele religioso de qualquer segmento, não vote. Ele está indo contra os princípios religiosos e principalmente a nossa Constituinte, que deixa o Estado do Brasil laico, um Estado multirreligioso. E quem governa politicamente, governa para todos. Para aquilo que os dogmas da igreja que ele descende diz que é certo e também para os que diz que é errado. Portanto, não podemos envolver a liderança religiosa com política. Quem o faz está profanando de uma maneira mais vil, mais obscura, mais terrível a questão religiosa. Não tem respeito à religiosidade e à religião das pessoas. Por quê? Porque, principalmente, se você se dedica a ser um sacerdote, você não tem tempo de exercer uma questão política, porque você está, a sua função é 24 horas estar lidando com almas, com pessoas e com o espiritual, estar à disposição disso e de empregar as coisas de acordo com a sua fé. Na política você vai ter que ser imparcial, que não é o caso do líder religioso. O líder religioso prepara pessoas de acordo com os dogmas prescritos na sua religião. E um país de múltiplas raças, cores, credos, não pode ter imposto apenas uma religião a ser seguida. E não podemos exigir respeito por ser líderes religiosos de pessoas que não são adeptos à minha religião. Então, para quem não é um bandista, eu sou apenas o Gil. As pessoas não devem reverências, nenhum tipo de maneira diferente de me tratar, porque não são da minha religião. Assim como eu também não tenho nenhuma diferença em tratar um padre, porque eu não sou católico. Para mim, ele é um ser humano comum e eu vou tratá-lo pelo nome, não pelo cargo religioso que ele exerce, porém, eu não sou da religião dele. A mesma coisa com o pastor. Então, a religião não vai te avalizar para quem não é da sua religião. Ela só te avaliza, ele só é um cargo para quem segue a sua religião. Do contrário, você é um ser humano com CPF, com RG, com direitos, deveres, como qualquer cidadão, passível às leis dos homens, passível à prisão, passível a cometer delitos em nome da sua religião, e isso pode complicar completamente. Então, um padre, um
um pastor, um pai de santo, um babalorixá, todos eles estão passíveis à lei. Ninguém está acima da lei prescrita no nosso Código Penal. Então, todos podem ser presos, todos podem ser processados, todos podem, se for contra a parte constitucional. E intolerância religiosa e qualquer outro tipo de coisa que as religiões têm como dogma criticar, podem ser penalizados pela lei. Portanto, guarde a sua religião, os seus dogmas para dentro do seu templo. Não imponha para os outros o que está. E não se utilize do poder da fé e, principalmente, usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus em política é uma grande blasfêmia. Porque existem eleitores que também são ateus, que eles têm o direito de não acreditar e não crer. O fato de ser cristão ou não ser cristão não te avaliza como ser humano politicamente. O que te avaliza como ser humano na área política é o seu caráter, as suas propostas e, principalmente, o que você vai fazer para o ser humano e indivíduo como o eleitor, como um todo, não simplesmente para pares religiosos como estão. É horrível ver que usaram da imagem de um padre que talvez nem seja padre, para colocar como candidato à presidência, fazendo campanha para o atual presidente. Como, além de você estar sendo candidato a uma vaga, como é que você faz campanha para o seu oponente? Troca papéis dentro de um debate, você troca documentos ali, tudo armado, e usando o nome religioso. Até quando nós vamos nos calar, nós religiosos, vendo as religiões serem degradadas através de pseudo-líderes religiosos, falsos líderes religiosos, que se levantam apenas por uma questão política, financeira, e todos os dogmas caem por água abaixo. Quando a liderança religiosa, principalmente tendenciosa, capciosa e perigosa como essas religiões que estão sendo criadas agora, estão tão envolvidas na política, simplesmente ela põe em risco todas as outras e a integridade física de todas as outras pessoas que cultuam as religiões de matrizes africanas ou adversas a esses religiosos fanáticos, falsos religiosos, que podem colocar em risco os templos, a diversidade religiosa, a questão religiosa pessoal de cada um, e principalmente a integridade física, porque esses líderes religiosos falam o nome de Deus como se fosse incitando a brutalidade de quem é diferente da religião deles. É horrível ver que nós estamos expostos a perigos de vida, de integridade física, por falsos líderes religiosos gananciosos pela política. Até quando nós vamos nos calar e achar bonitinho que isso não está? Nós temos que lutar por uma lei em que não se pode usar religião alguma como cabo eleitoral nesse país. Pois o direito religioso é uma coisa individual de cada ser humano e tem que ser respeitado para todas as crenças. Não somos iguais, somos diferentes. O que é igual são os nossos direitos. Não podemos achar engraçado essas maracutaias, pessoas que se dizem líderes religiosos, padres que não são padres no Brasil, que são filiados a igrejas fora do Brasil e que não têm o menor vínculo aqui, dizer que vem liderar e chegar ao ponto de ir em rede nacional numa candidatura à presidência. Isso não é engraçado, isso é um sinal de alerta grave,
de que as religiões estão sendo manipuladas e descredibilizadas e tratadas como um objeto de falácias e convencimento para tentar confundir a cabeça do povo brasileiro. Nós temos que ter direito a cultuar as nossas religiões quietinhos nos nossos templos, sem envolver a política, sem que a política amanhã bata na sua porta e vá fechar o seu terreiro, fechar o seu templo, porque o líder religioso, ele está lá como presidente da República, representando uma única religião. E aí ninguém mais pode cultuar qualquer outra coisa. E se cultuar, vai preso ou agredido. Ou metralhado, porque agora a política da bala, a bancada da bala, a bancada do revólver, como está acontecendo nas comunidades, como os terreiros estão sendo depredados nas comunidades pela milícia. Milícia essa apoiada por uma única liderança política que também se diz liderança religiosa. Nós temos que começar a nos erguer. Não é fácil, mas vamos tirar as religiões da política. Vamos exigir que a religião fique nos templos e não no plenário. E não precisamos de representantes religiosos lá. Nós precisamos de homens de caráter, de mulheres de caráter, de pessoas de caráter, de pessoas que vão lutar por tudo e todos, igualitariamente, sem favorecer nenhum tipo de religião ou nenhum tipo de castração à liberdade do ser humano. Lugar de líder religioso é dentro do seu templo, evangelizando e cuidando dos seus discípulos, de suas ovelhas, de seus filhos de santo. Chega de palhaçada, de circo. Compartilhe este vídeo, compartilhe esta mensagem. Você que é de fora, que é de outra religião, que não é da minha, mas também não aceite isso. O nome de Deus não é cabo eleitoral. A maneira que cada um vê Deus é diferente da outra. Então não podemos apontar para o outro, dizendo que ali não tem Deus, que ali não tem Cristo, que quem é diferente está errado, que a família brasileira é composta por uma única religião. O sinônimo de família é algo muito mais abrangente e muito mais diferente do que se prega. A palhaçada, o retrocesso. Nós estamos voltando ao tempo da Inquisição. Daqui uns dias vão ter decretos que nós, diferente das religiões que vão estar no poder, vamos ser queimados novamente, enforcados, queimados como bruxas, bruxos. É isso que vai acontecer? A Inquisição? Nós temos agora uma Inquisição lutando no meio da política? Nós vamos voltar a esse período medieval? Nós vamos novamente, só para que essas religiões que estão querendo ser líder político, ter a liderança no Brasil, possa extinguir as outras, tomar os nossos terrenos, os nossos terreiros, os nossos espaços físicos, queimar nas comunidades ou em qualquer lugar os nossos templos para ficar com as nossas terras, com as nossas riquezas, porque criar mais adeptos, mais vaquinhas de presépio na sua religião vai trazer mais dinheiro, mais dízimo? Eu não posso acreditar que você vai votar em alguém, em qualquer religião, em qualquer eleição, por ele ser religioso. Por favor, vamos tirar a venda dos olhos, o preconceito do coração e votar realmente em quem tem história de vida, não religiosa. Religião é uma questão pessoal de cada um. Diga não a religiosos na política. Lugar de religioso, já disse, é nas igrejas, é nos terreiros, é nos templos, é evangelizando, não no palanque, mentindo, enganando e prometendo uma coisa que nunca vai cumprir e profanando o nome do sagrado em nome do dinheiro, em nome de cargos públicos, em nome de benefícios e de tudo isso que nós estamos vendo. Esse povo é um povo do mal.
Tudo é o inverso. Se existe um inferno, este inferno está literalmente aqui, agora, e querendo liderar politicamente o nosso país, se dizendo religiosos. Vergonha, vergonha total é dizer que um religioso vem a público para querer voto, para querer uma profissão como político. É porque está sobrando tempo mesmo, porque um líder religioso não tem tempo para isso. Religioso salva almas, ensina, acolhe, não condena, não almeja poder soberano e supremo. Nós temos como lei a humildade, a peregrinação, a devoção e principalmente a humildade do acolhimento ao próximo e principalmente a empatia com os seres humanos e as pessoas de outras religiões, respeitando a liberdade de escolha e o livre-arbítrio do ser humano. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz de vocês assistirem meu Palavra de Amigo. Fico indignado, porque não é brincadeira. Parece engraçado, mas é trágico. Pensem comigo. Uma religião errada no poder pode destruir outras religiões milenares, outras práticas lindas religiosas da nossa fé. A nossa fé não pode ser profanada desse jeito, sem que ninguém faça nada. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!